Exemplos relacionados a isso, tá? Agora eu vou trazer um exemplo de um projeto que a gente fez para consertar um painel de desempenho de projetos. Então, era um projeto que a empresa, né, contratou a nossa empresa para consertar uma visão que ela considerava que estava errada, né? E demonstrava ali o desempenho de projetos de uma forma errada. No caso ali, ela viu o atraso do projeto de uma forma errada, porque as pessoas publicavam um cronograma no PWA, né, que é um ambiente que recebe ali os cronogramas de projeto do Project Online. Existia um Power BI que lia esse PWA e mostrava ali o percentual de desvio do projeto, indicando que ele estava, por exemplo, 30% atrasado ou 15% adiantado, entende? Então, a equipe desenvolveu isso aí, uma equipe anterior desenvolveu isso, o cliente começou a usar, mas por algum motivo ele falou, olha, esse painel aqui tá errado, então eu quero contratar vocês para consertar isso que outrora eu achava que estava correto, tá? Então, o que aconteceu especificamente nesse caso? Era um projeto para fazer isso e ele foi pré-planejado, pré-planejado pelo PO, né, com um direcionamento da equipe interna, né? Então, a equipe interna do cliente com o nosso PO planejou, olha, você deve fazer um documento de requisitos, né, que é justamente uma estrutura inicial do que vai ser entregue no projeto como um todo, mas mais refinada para essa sprint, né, com exatamente o que precisa ser feito. E aí um dos grandes problemas foi que, pessoal, documento de requisitos diz o que precisa ser feito. Se você cai na cilada de colocar como precisa ser feito um documento de requisitos, você pode se dar mal. Por quê? Principalmente em projetos de software, você começa a desenvolver a solução e você acredita que um determinado caminho é o ideal, mas você está ligado no que? Na necessidade, para entregar valor ao cliente, tá? Então, se você coloca no documento de requisitos já um engessamento de como você vai fazer e você entrega valor, mas o cliente criou uma expectativa que você vai fazer de uma outra forma, ainda mais quando são clientes técnicos, como foi o caso desse projeto aqui, você pode se dar mal, porque o cliente vai falar, poxa, você entregou esse cálculo aqui, mas não foi exatamente da forma que estava no documento de requisitos. Então isso aí foi um aprendizado muito importante para a equipe, porque no documento de requisitos ficou como deveria ser feito e não o que, tá bom? Então tome muito cuidado com isso também. E aí, o que acontece? Teve esse direcionamento interno. A equipe do cliente, junto com o nosso PO, escreveu lá o que e como deveria ser feito. E aí, a desenvolvedora de Power BI chamou o nosso líder técnico, né? Depois dela ter tentado resolver e viu que não deu certo, ela fez exatamente o que tinha sido pré-estabelecido lá. E esse nosso líder técnico já se uniu a ela ali e criou o conceito de Mastermind. Então, se você olhar, né, a introdução desse vídeo, eu quis resumir ali como uma palavra, chamando de Mastermind. Mas Mastermind é um conceito, né, criado por Napoleon Hill há muito tempo atrás. Ele, inclusive, atribui o sucesso dele, da empresa dele, a um Mastermind que ele tinha, né? Então, ele falava que, como ele tinha essa mente mestra, que unia o conhecimento, né, de diversas pessoas com inteligências complementares, era justamente isso que era a causa do sucesso dela. Então, como eu estou falando de gestão do conhecimento aplicado à gestão de projetos, eu estou chamando isso de Mastermind, porque de certa forma se relaciona bastante com esse contexto, tá bom? Então, pessoal, contextualizando para vocês, por que que eu chamei isso de Mastermind, né? É justamente por isso, porque foi unificada a inteligência, né, o conhecimento técnico, tanto de negócio, sobre gestão de projetos aplicado àquele contexto, tanto de Power BI, quanto de PWA, quanto de Project, tanto da nossa desenvolvedora de Power BI, quanto do líder técnico. Então, ele era mais experiente, né, e ele leu ali a recomendação do documento de requisitos, e planejou o plano B. Poxa, se dessa forma não tá dando certo, como que a gente pode fazer? E aí, exatamente nesse momento, eles planejaram outra solução. Só para trazer o contexto específico para vocês. Ah, eu não estou compartilhando a tela aqui, deixa eu voltar, né? Então, eles se uniram ali, né? E planejaram um plano B. Poxa, se da forma que estava lá no documento de requisitos não foi possível construir, como que a gente pode fazer? Especificamente nesse caso, o documento de requisitos exigia lá que eles construíssem uma solução com a linguagem M, né? Que é a linguagem do Power Query. Mas quando foi tentado aplicar essa solução, né? Seguiram exatamente a recomendação lá.
viram que não era possível, porque era uma base de dados muito grande, o Power Query ele tem a limitação que ele carrega muito o computador, às vezes o Power BI reinicia e dá problema no carregamento da base de dados. Eles pegaram e falaram, não, vamos aplicar isso no DAX, da mesma forma no DAX, e aí só no visual ele vai aplicar a fórmula e vai corrigir isso, né? E aí, nesse momento, eles planejaram outra solução com o DAX, não mais pelo M, e diferente do documento de requisitos, que dizia como e não o que, e eles foram lá e fizeram acontecer. Deu certo, né? O próprio cliente mesmo, apesar de ter tido algumas resistências para falar que não, mas ele queria ver no M, etc. Como deu certo, como eles testaram várias vezes ali e viram que a solução no DAX fez o problema dele ser resolvido, deu tudo certo e pronto, resolveu. Mas vejam só, foi necessário unir o conhecimento de outras pessoas externas, né? Um líder técnico que não estava envolvido nesse projeto, mas foi uma segunda opinião ali que se uniu depois ao cliente, se uniu ao gerente do projeto, né? E o nosso próprio PO mesmo, que na ocasião não teve condições de identificar isso e fez acontecer, ou seja, eles se utilizaram ali da inteligência coletiva, tá? Então sempre que você vê que alguém mais experiente ou alguém que já teve de alguma forma, né, um conhecimento prévio sobre aquilo ou um conhecimento similar, agregue que pode ajudar bastante você.